Bom dia, sejam bem-vindos à Igreja Adventista da Barra da Tijuca, uma igreja organizada para amar e servir. Desejamos a você e a sua família um excelente sábado e que possamos juntos desfrutar e louvar a Palavra de Deus. Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Em Porto Rico, os adventistas criaram um espaço onde todos são bem-vindos. O Centro CEF é um centro urbano de influência que ajuda as pessoas da comunidade. Alunos e professores da Universidade Adventista das Antilhas oferecem programas para promover uma vida mais saudável. Estamos aqui na comunidade perto do nosso centro. Estamos fazendo pesquisas sobre o que a população local precisa, como podemos ter um impacto nela e como podemos ajudá-la. Estamos distribuindo panfletos sobre os serviços que oferecemos. Também oramos com as pessoas, conversamos com elas, vemos como estão e temos uma boa interação com elas. Eles atendem às necessidades das pessoas, com feiras de saúde, distribuição de roupas e orando com as pessoas. Neste centro urbano de influência, as crianças também têm aulas de inglês, espanhol e matemática. Também temos uma escola para os pais, onde ensinamos sobre emoções, o que é inteligência emocional e como desenvolvê-la e praticá-la com seus filhos. Ao final do primeiro semestre do centro, os colaboradores organizaram uma grande celebração com comida, música, exposição dos trabalhos artísticos das crianças e a distribuição de presentes aos membros da comunidade. Mas à medida que 2020 progredia, o centro teve que buscar novas maneiras de operar. Então eles começaram a fazer um podcast para discutir vários tópicos e promover os serviços do centro. Durante a pandemia, os serviços precisaram se adaptar um pouco. Mas continuamos a fazer workshops online para os pais e workshops de arte para as crianças. Também criamos um grupo de WhatsApp onde enviamos vídeos educacionais diários. Olá, meu nome é Jelis Bosques.
Eu faço parte do grupo de arte. Eu gosto porque aprendo muitas coisas. Estamos bem contentes com o serviço que recebemos. Tem sido uma grande ajuda aprender na área das artes e tem sido benéfico para as minhas crianças que têm estado em quarentena e fazendo distanciamento social. Não podemos sair muito, mas estes workshops ajudam bastante, porque as crianças se beneficiam, aprendem e se divertem. Este turno online permite aos voluntários se manterem conectados com as pessoas, mesmo durante a pandemia. E eles também criaram um grupo online de apoio para as mulheres. Isso me ajudou bastante. Muitas vezes precisamos de apoio e as outras pessoas não ouvem. E no meu caso, tenho vivido completamente só há 3 anos. Não é fácil. O Centro CEF tem feito coisas maravilhosas para esta comunidade em Porto Rico. Neste trimestre, parte da sua oferta missionária irá ajudar este centro urbano de influência. Continuaremos trabalhando para a comunidade, para as famílias e para a educação das crianças. Temos outras atividades planejadas e projetos para impactar a todos aqui. Esperamos servir como uma bênção para cada um deles, em meio a estes tempos difíceis. Obrigado por apoiar projetos como este, através das ofertas missionárias. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Bom dia, amigos. Que bom que vocês estão hoje participando desse momento que nós vamos falar sobre a lição da Escola Sabatina. E é um prazer recebê-los aqui no meu escritório. Esse lugar no qual eu passo tanto tempo, sentado nessa cadeira, essa mesa, computador, com a palavra, momentos que eu fico aqui estudando, momentos que eu medito, momentos que eu preparo o sermão, alguns momentos que a gente faz planejamento de atividades, dos eventos da igreja. É nesse lugar aqui que tudo acontece aqui na minha casa. E eu queria dizer para vocês que é extremamente importante a gente ter um espaço onde a gente vai ter o nosso encontro com Deus. Eu tenho aqui o computador, eu trabalho aqui desse lado, mas eu separei esse canto aqui da minha mesa sem nenhuma outra distração para poder mergulhar na palavra de Deus. Essa semana, assistindo uma aula de interpretação do texto bíblico, teve uma expressão que mexeu comigo bastante, me chamou bastante atenção. Os autores, os escritores do texto bíblico, para falar melhor, eles tinham a mente saturada com o texto bíblico. Saturada. Eles liam tanto, eles decoravam, aquilo ali se internalizava tanto neles que eles tinham o texto bíblico na mente constantemente. E eu acho que é importante para nós hoje também termos a nossa mente saturada do texto bíblico. O texto bíblico ele tem que fazer parte da nossa vida. E é por isso que nós temos a escola sabatina na nossa igreja. A escola sabatina, ela não é mais um departamento. A escola sabatina, ela é como se fosse o fio de ouro que gruda todos os elementos. Ela é o coração, ela é a máquina propulsora, é o que dá energia, é o que dá saúde para a igreja. Porque a escola sabatina é o que nos mantém constantemente estudando a Bíblia.
A nossa igreja ela começou com um grupo de pessoas que se reuniram para estudar a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós continuamos estudando a palavra de Deus, né? A lição da Escola Sabatina, ela não é um fim em si mesmo com relação ao guia. O guia da lição, ele precisa nos conduzir para a palavra. Só ler o que está escrito aqui, apesar de ser informações muito especiais, muito preciosas, fica incompleto se você não abrir a sua Bíblia e ler e meditar. Que nem eu li aqui para vocês hoje, o texto, que é o nosso texto principal, o nosso texto-chave dessa semana. Está lá em Êxodo 19, o verso 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. Isso aqui é muito especial. Você poderia ler só esses 2 versinhos aqui e ficar pensando, refletindo ao longo do seu dia. Como Deus ele deseja ter um relacionamento íntimo, pessoal, algo que é uma conexão direta. E Ele nos chama para essa conexão direta. Aí está a beleza da aliança. Um relacionamento íntimo, exclusivo, né? No sentido de que eu, pessoalmente, com Deus, vou ter esse relacionamento. Ele quer que eu entre em aliança com Ele. Fica a minha motivação. Se você ainda não tem a lição, busque adquirir uma lição, converse com o seu professor, converse com a Marisa, que é a nossa diretora de Escola Sabatina. Nós vamos ter a maior alegria de conseguir uma lição para você, caso você não possa adquirir. Mas não fique sem ter o seu estudo diário da Palavra de Deus com esse guia tão especial, tão que nos ajuda tanto, né, a compreender melhor o texto da Bíblia. Estamos estudando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. E nessa semana nós falamos especificamente sobre os princípios fundamentais da aliança. E nós vimos aqui um panorama, a própria lição diz que é um panorama sobre os temas que vão ser aprofundados nas próximas lições. Mas eu gostaria de fazer aqui apenas alguns destaques. Mas antes de fazer os destaques, antes de entrar no tema especificamente, eu queria deixar mais um recado. A gente hoje ainda não retornou ao culto presencial. E eu queria dizer para você que por mais que seja muito bom nós estarmos presencialmente na igreja, hoje, infelizmente, nós não estamos tendo as classes de escola sabatina lá na igreja acontecendo. Mas as classes estão acontecendo de forma online. Eu motivo você a participar de alguma classe de estudo online. As classes se reúnem no Zoom e nós temos classe na sexta-feira de manhã às 9 horas, temos classe na sexta-feira à noite, nós temos classe no sábado de manhã cedinho, 9 horas, classe às 10 horas. Nós temos até uma classe que provavelmente vai se reunir no sábado à tarde. E olha que coisa, a oportunidade não falta. Assim como os primeiros da nossa igreja, os pioneiros, eles se reuniam para estudar a Bíblia, existe algo de especial quando a gente se une para trocar ideias sobre o texto bíblico, para conversar sobre o texto bíblico, para dar a nossa opinião, para nos relacionarmos. A gente gosta de assistir a lição, mas isso é apenas uma parte. Interagir, criar laços de amizade, fortalecer a comunhão, isso é ser igreja. Nós estamos aqui ansiosos para voltar para o templo, mas o templo em si, só com o culto, ele não é completo na experiência do adorador. A experiência do cristianismo, a adoração do cristianismo, ela é uma experiência coletiva. Mas entenda bem, esse coletivo, ele é porque as pessoas se amam, é porque as pessoas elas têm amizade uns com os outros. E isso não acontece apenas quando nos reunimos para assistir o culto ou para participar do culto. Isso acontece quando nós convivemos. Então fica aqui o meu apelo, o meu convite, né, de coração, para que você participe com uma unidade da Escola Sabatina. Nós temos 8 unidades hoje funcionando dos adultos. Nos jovens nós temos 3 unidades. Temos todas as classes infantis, adolescente, juvenil, primário, jardim, hall do berço. São várias classes. Participe de uma unidade de ação da Escola Sabatina. Se você quiser saber mais como você pode participar, entre em contato conosco, mande mensagem no chat, né? Mande um e-mail para escolasabatina@iasdebarra.org. A Marisa, que é a nossa diretora, ela vai te ajudar.
Ou então manda uma mensagem para ela diretamente também, né? Eu vou colocar um QR Code aqui que você pode escanear com o seu celular depois e você pode mandar uma mensagem direto para a Marisa, que é a nossa diretora da Escola Sabatina. Mas não deixe de participar com uma unidade de ação, ok? Isso é uma bênção e isso fortalece a nossa igreja. Vamos para alguns insights, algumas ideias que saltaram à minha mente e me deixaram muito feliz. A primeira delas, na lição de domingo, nós temos ali a explicação da palavra berit, que é a palavra da aliança. Essa palavra ela era usada no contexto das alianças realizadas entre os seres humanos, mas biblicamente ela é muito mais usada no contexto da aliança de Deus conosco. E aqui nós temos uma comparação, né, do casamento com a aliança que Deus faz conosco. E aqui a gente vê que alguns elementos fundamentais fazem parte da aliança, né? O primeiro é que Deus confirmou as promessas da aliança com um juramento, que nem no casamento nós temos um momento que existe ali o voto matrimonial, que é praticamente um juramento, né? De amar na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Deus também faz um juramento. E o mais especial do juramento de Deus é que, segundo Hebreus capítulo 6, verso 18, a promessa e o juramento de Deus nunca são quebrados, porque Deus não mente. É impossível para Deus mentir. Então, quando Deus ele faz um juramento dentro da sua aliança, aquilo ali vai se cumprir. Isso é uma esperança, isso é uma bênção. As promessas de Deus, elas sempre se cumprirão, porque para Deus é impossível mentir. O segundo ponto é que existe uma obrigação dentro dessa aliança. Assim como no casamento, cada parte tem obrigações com o cônjuge, na aliança com Deus também existe a obrigação da nossa parte para Deus e da parte de Deus para conosco. A nossa parte para Deus é a obediência à vontade de Deus. E essa vontade ela é expressa por meio dos 10 mandamentos. Então a nossa parte na aliança é obedecer. Mas aí é que entra um ponto crucial e a graça maravilhosa de Deus se manifesta. Porque se nós percebermos, o povo no Antigo Testamento tentou obedecer ao pé da letra a lei, criou inúmeras outras leis para fortalecer a obediência aos 10 mandamentos. Mas quando Jesus ele veio à Terra, ele deixou muito claro, é impossível para nós cumprirmos a lei por nós mesmos. E aí é que entra a terceira parte. Cristo e o plano da salvação foram o meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. Tudo aquilo que eu e você não somos capazes de cumprir, em Cristo, nós temos a nossa deficiência completa. É por isso que eu e você precisamos da graça. É por isso que nós precisamos de Jesus nessa história. As nossas obras, a nossa obediência, ela nunca vai ser completa para nos dar, para nos fazer cumprir a nossa parte na aliança. Mas Cristo, ele vem para completar isso. E aqui eu deixei um comentário meu. A iniciativa na aliança é sempre divina. Eu busco cumprir a minha parte, mas me vejo falho e incapaz. Jesus Cristo supre então a minha insuficiência e me salva. Que Deus maravilhoso, que mesmo diante da nossa incapacidade de cumprir a nossa parte na aliança, Ele provê um meio através do qual essa aliança ela pode ser mantida. Isso daqui é algo que somente o Deus da Bíblia tem para nós. Continuando um pouquinho, um outro insight que eu achei bastante interessante está lá na lição de terça. A lição de terça ela tem uma frase lá no finalzinho da lição que diz assim: somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. A promessa da salvação vem primeiro, em seguida as obras. Veja só, 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo.
A pergunta que eu fiz aqui, com base nesse texto bíblico de Gênesis 15, verso 6, é possível obedecer sem crer? O que você acha? É possível obedecer sem crer? Ok, se você já respondeu essa pergunta, eu tenho uma segunda pergunta. É possível crer sem obedecer? O que você acha? É possível crer sem obedecer? A minha resposta para essas duas perguntas é a seguinte. É possível obedecer sem crer? Eu creio que sim. É possível obedecer sem crer. Você vê uma lista de regras ali, você obedece, mesmo que você não creia, algumas pessoas obedecem. Pode ser por medo, pode ser por conveniência. Mesmo que ela não acredite que aquilo que ela está fazendo é o melhor para ela, ela pode obedecer por outras razões, sem crer. Mas, a segunda pergunta, é possível crer sem obedecer? Biblicamente, e eu, pelo que eu tenho observado, pela minha experiência pessoal, não é possível crer sem obedecer. Se você crê, você vai obedecer. Se você obedeceu, se você não obedeceu, mas disse que creu, na verdade você não creu de verdade. E se você tivesse acreditado, tivesse crido, você teria obedecido. E eu coloquei uma observaçãozinha aqui, tive que escrever até na vertical na página. Por isso, não podemos jamais eliminar a obediência da fé. Mas a obediência não é toda a evidência de que cremos. O crer, ele se traduz muito além da obediência. O crer, ele se traduz na transformação do caráter. O crer, ele fica evidenciado na fé que a pessoa tem, na confiança que ela tem em Deus. O crer fica claro na maneira que nas motivações que existem por trás da obediência. E aqui é um ponto muito importante. E aqui vem minha terceira reflexão, baseada na lição de quinta-feira. Por que eu tenho obedecido? Por que você obedece a Deus? Por que você faz aquilo que você entende que a Bíblia diz que é o certo? Quais são as minhas motivações reais? Sem respostas prontas. Quais são as motivações reais para aquilo que eu faço? Isso aqui, amigos, é algo que nós temos que pensar com muita franqueza. Nós precisamos confrontar aquilo que está no fundo do nosso coração e responder essa pergunta. Por que eu obedeço? Por que eu vou à igreja? Por que eu guardo o sábado? Por que eu ajudo o meu próximo? Por que eu amo aqueles que não são legais comigo? Por quê? Quais são as motivações do meu coração? Jeremias 31, 34 apresenta alguns elementos da graça e da obediência, quando fala da nova aliança. E eu acho muito bonito quando fala, vou até ler aqui na Bíblia, quando fala sobre como a lei na nova aliança ela seria escrita no coração. Jeremias 31, verso 31 a 34, diz assim: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor.
e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. A lei escrita no coração não quer dizer que a lei escrita na pedra perdeu seu valor. A lei escrita no coração significa que eu não preciso que tenha algo para me confrontar para que eu tenha a obediência como algo que eu devo fazer na minha vida. Eu não preciso de argumentos externos. Eu não preciso da pedra escrita. Por quê? Porque eu fui transformado no coração. A lei de Deus ser escrita no nosso coração e na nossa mente significa que agora eu começo a viver essa lei. Eu sou transformado pela ação de Deus na minha vida e agora eu não simplesmente obedeço porque está escrito que eu tenho que obedecer. Eu obedeço porque eu estou a cada dia sendo transformado à semelhança de Jesus Cristo. Eu enxergo aqui, nesse processo da lei ser escrita no coração, do coração ser transformado, da nossa vida ser transformada, eu vejo aqui a ação que Deus tem planejada e sonhada para a vida de todos nós. Deus deseja nos transformar. Deus deseja nos moldar à semelhança de Jesus. Ele deseja que as nossas motivações, que a nossa obediência da lei seja pela mesma razão que Jesus obedeceu à lei de Deus. Porque ele conhecia o Pai, porque ele amava o Pai e porque ele sabia que a vontade do Pai era a melhor coisa para ele. Esse processo ele acontece na igreja através do discipulado, através de uma jornada que cada um de nós começou quando conhecemos a Jesus e que nós precisamos avançar e crescer a cada dia, nos tornando cada vez mais a semelhança de Cristo. O discipulado é um processo no qual nós olhamos para o Mestre e nós, a cada dia, seguindo, observando, aprendendo, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. E na igreja, o discipulado, ele acontece em 3 esferas, basicamente. Ele acontece no nível pessoal, quando você tem ali um relacionamento 1x1, alguém andando junto com você na sua jornada cristã. Ele acontece numa esfera de grupo menor, que é, por exemplo, uma classe da escola sabatina, um pequeno grupo, onde nós nos reunimos ali numa comunidade mais próxima, mais relacional. E ele acontece também no coletivo, quando a igreja se reúne para ouvir uma mensagem da palavra de Deus, quando ela se reúne para adorar. Existe uma 4ª esfera, que é a esfera individual também, que ele acontece. Mas eu gostaria de convidar você a experimentar a nova aliança na sua vida, o processo de transformação do seu coração, a lei ser escrita no coração, uma obediência pelas motivações corretas, assim como Jesus também obedeceu. E eu tenho certeza que esse Deus da aliança, que se revelou a todos nós a partir do estudo da Bíblia nessa semana, ele vai continuar fortalecendo e reforçando essa aliança eterna, essa aliança que é impossível que Deus quebre, porque o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua aliança. Posso orar por você? Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em aliança contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus da aliança, que mesmo diante da nossa insuficiência, o Senhor provê os meios para que nós possamos também participar dessa aliança contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos movido a cada dia. O Senhor tem escrito essa lei no nosso coração. O Senhor tem transformado a nossa mente, o nosso coração a cada dia. E nós queremos abrir nessa manhã, Pai, o nosso coração para que o Espírito Santo continue realizando essa obra. Essa obra que é uma obra de transformação à imagem de Cristo, Pai. Nós queremos ser a semelhança de Jesus.
Continua abençoando a nossa igreja, Senhor. Continua fortalecendo a nossa fé, os nossos relacionamentos, nos dando, Pai, o desejo, a vontade de a cada dia ter o contato pessoal com a Tua Palavra. E assim nós possamos, Pai, ter a nossa mente, o nosso coração saturados da Tua Palavra, da Tua vontade. E possamos viver aquilo que o Senhor sempre sonhou e planejou para cada um de nós. O Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus pessoal, o Senhor é o nosso Deus, é o meu Deus. E oramos a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado e continue conosco nesse culto. Provai e vede. História de hoje: baixa temperatura. Meu nome é André Sanches, sou adventista do 7º dia e vivo em São Luís do Maranhão com minha esposa e um casal de filhos. Há cerca de 3 anos, estávamos enfrentando uma grande crise financeira, porque estava desempregado. Apesar da boa experiência profissional, não encontrava emprego que me desse o sábado livre. Diariamente eu entregava currículos nas empresas. Eu ia até nos lugares menos prováveis, onde eu pudesse ter folga no sábado, como num shopping center, por exemplo. Olá, tudo bem? Trouxe aqui meu currículo. Eu tenho experiência na área de refrigeração industrial, eu trabalhei já na aeronáutica, em algumas outras grandes empresas. Tenho conhecimento na área de chiller e manutenção de ar-condicionado industrial. Eu soube que vocês estão precisando de mecânico e eu gostaria de participar desse processo seletivo de vocês. André, a gente está precisando de uma pessoa aqui com esse perfil, com esse currículo aqui. Quer trabalhar com a gente? Tá, passa no RH e entregue seus documentos. Você está contratado. Só queria lhe dar uma informação, é que eu pertenço à Igreja Adventista do 7º dia e eu não trabalho sábado. Pode ser? André, eu preciso da pessoa aqui no sábado. Não posso abrir mão desse dia. Se for assim, infelizmente, não vou poder te contratar. Sábado é o dia de maior movimento aqui, cara. Eu não posso abrir mão. Se não der, não tem problema. Agradeço pela oportunidade. Fica para a próxima, então. Eu sinto que eu preciso voltar lá, amor. Quem sabe ele se arrependeu e está me procurando. Algo está tocando meu coração, que eu preciso voltar lá e falar com ele. Eu preciso muito desse emprego. Oi, o senhor lembra de mim? Sou aquele rapaz que fez a entrevista para a vaga de mecânico. É que Deus tocou meu coração para eu vir falar novamente com o senhor. Ah, sim, você é o sabatista, né? Cara, infelizmente não vou ter como te contratar. O shopping dia de sábado é muito cheio. Eu preciso da pessoa aqui. Infelizmente não vai dar. André, vem cá, por favor. O shopping está muito quente, os clientes estão reclamando. Já chamei algumas pessoas para resolver isso aqui, ninguém conseguiu. Se você baixar a temperatura do shopping para casa dos 23 graus, o emprego é teu. E o sábado está liberado. Temperatura 26.3, precisamos baixar, Cassiele. – 24.9, estamos no caminho certo. 23.8, temos que baixar mais, Cassiele. Praça de alimentação, como é que está a temperatura lá, ok? Mol L3, 23.3. Vamos baixar mais ainda. – 23.2. Parabéns, equipe. Reconhecer a Deus, mesmo nas dificuldades, é ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Bom dia, irmãos. Feliz sábado, tudo bem? Bom, agora nós vamos aos anúncios para que a gente fique por dentro de toda a programação da nossa igreja para essa semana. Amanhã, às 8 da noite, nós vamos ter o nosso culto e o pregador é o pastor Luciano Borges. Então não perca, participe, vai ser aqui pelo YouTube. Já na quarta-feira, nós temos o culto Homens e Mulheres de Oração, onde podemos interagir pelo Zoom, pelo YouTube, escrevendo ali no chat nossos pedidos, nossos agradecimentos. Então não deixe de participar, é um momento muito especial da nossa igreja. No sábado que vem nós vamos ter uma reunião administrativa após o culto. Então, irmãos, fiquem atentos para mais informações. Já amanhã, às 18h30, nós vamos ter a nossa classe bíblica, que vai ser pelo Zoom. Então participe, se inscreva. Para mais informações de como fazer tudo isso, você pode entrar no nosso site, que é o iasbar.org/classe bíblica. E para finalizar, eu tenho uma pergunta para você. Você já nos segue no Instagram, já nos segue no Facebook, já acionaram o sininho que tem aí na página do YouTube de vocês, para que toda vez que a gente tiver uma programação, vocês possam ser avisados e nos ajudarem a compartilhar nossas programações e compartilhar essa esperança. Feliz sábado! Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Olá, feliz sábado! Sábado, dia de alegria, dia do nosso Criador, dia de adoração infantil. Feliz sábado, Marcos! Feliz sábado! Vamos lá então para mais uma adoração infantil. O título da nossa história é Deus ouve, Deus responde. E o texto se encontra na Bíblia. Está com a sua Bíblia aí? Abra lá no livro de Salmos. O livro de Salmos é bem assim no meio da Bíblia. Salmos 145, 18. Pode ler para nós, por favor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Muito obrigada. A história de hoje não se encontra na Bíblia, mas ela nos ensina a confiar no Deus da Bíblia. Nicole e Eric, com mais ou menos 3 e 5 anos de idade, estavam muito felizes porque ganharam 2 cachorrinhos dos seus pais. Imagine a alegria deles pegando os bichinhos no colo, passeando e brincando com eles. Mas num sábado, quando a família foi à igreja, os cachorrinhos escaparam de casa, foram embora e não sabiam voltar para casa. Quando a família voltou da igreja, chamaram os animais e nada. Procuraram em todos os lugares e nada. Então os 2 irmãozinhos começaram a orar, pois tinham certeza que Deus sabia onde estavam os cachorrinhos. Os pais saíram de carro à procura dos cãezinhos, mas ninguém tinha informação. Mas um vizinho viu os cachorrinhos e apontou na direção de uma casa. O papai e as crianças foram até lá, mas a dona da casa disse que não sabia de nada. E agora? Eles continuaram orando todos os dias. A mamãe falou com eles que Deus ouve a nossa oração e responde do seu jeito, que é sempre o melhor. Às vezes Deus responde sim, na mesma hora. Outras vezes ele diz não, por saber que aquilo não seria o melhor para nós. E Deus também diz espere. E temos que esperar, por não conhecermos os planos de Deus. Precisamos confiar, Deus sabe o que é melhor. 2 semanas depois, encontraram outro vizinho. E ele falou que havia visto os 2 cachorrinhos sim, e que eles foram para a casa daquela mulher que os pais já haviam perguntado. Ela disse que não sabia de nada. Então eles voltaram lá e a mulher finalmente disse que estava com os cachorrinhos e os devolveu. Imaginem a alegria de Nicole e Eric. Ficaram muito agradecidos a Deus. Confie em Deus, conte os seus problemas a Ele. A resposta virá, tenha certeza disto. Vamos orar? Senhor, agradeço porque podemos te pedir e também
te agradecer as respostas. Ensina-nos a ter calma e a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Feliz sábado a todos, amigos e irmãos da Igreja Adventista da Barra da Tijuca. Estamos aqui no momento agora da oração intercessora. Mas antes de orarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês o que está na Palavra de Deus em Isaías 63, verso 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Confiando então nas misericórdias de Deus e na multidão de suas benignidades, levaremos uma prece ao Senhor agora. Oremos. Querido Jesus, graças te damos, Senhor, porque estamos agora aqui diante de Ti, colocando aos Seus pés as necessidades, as súplicas e as provas que todos nós andamos enfrentando como Seus filhos, que estamos agora
nessa situação de dificuldade, de pandemia, de crise econômica, mas sabemos, Senhor, que Tu estás junto ao Seu povo, que o Senhor está com seus ouvidos reclinados às nossas preces. E estamos aqui, Senhor, colocando as necessidades, que são muitas, Senhor. Temos pessoas que estão enfrentando problemas de emprego, problemas financeiros, que estão com problemas espirituais, né, tendo dificuldade de manter uma comunhão, uma ligação íntima contigo. Mas, acima de tudo, Senhor, por conta dessa pandemia, muitos estão enfrentando enfermidades ou até perdas entre parentes e entes queridos, Senhor. Queremos colocar todas essas necessidades, todas essas angústias, todas essas dores em Suas mãos, para que o Senhor possa derramar sobre toda a Sua igreja bênçãos que tragam conforto, paz, mas, acima de tudo, tragam a esperança na salvação em Cristo Jesus. Queremos, Senhor, que todas as famílias que estejam agora aqui nos assistindo, todos os membros da nossa igreja, possam estar experimentando essa paz, esse refrigério que só o Senhor pode conceder. Queremos também, Senhor, te pedir que abençoe o pregador da palavra. Daqui a pouco irá abrir a sua palavra e colocar diante de nós esperança, paz e, acima de tudo, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Perdoe, por favor, todos os nossos pecados. Nos dê um sábado feliz. E aquilo que faltar, que o Senhor complete em nossas vidas conforme a sua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, amigos e irmãos da Igreja da Barra. Que alegria, que prazer poder estar com vocês neste culto. Quero agradecer aí ao Luiz pelo convite, ao Furtado, também ao pastor Alejandro. É realmente uma honra para mim, uma alegria poder, ainda que distante, virtualmente, estar com vocês neste culto. Olha, que saudade, viu? De todos. Imagino que existem muitas pessoas novas aí. Um prazer conhecer vocês e a todos os amigos de tempos antigos. É realmente muito bom poder pensar em vocês e que saudade realmente do tempo em que estivemos juntos aí, convivendo, partilhando da palavra de Deus. Foram realmente anos muito especiais na minha vida, na vida da Marcela, do Pedro, da Ana Beatriz, e hoje também tem o Arthur, né? O Arthur nasceu já em Vitória. E para a gente, como família, a Igreja da Barra é realmente uma igreja muito especial. Todos vocês aí que tivemos esse privilégio e o prazer de poder conviver. E um prazer, né, para aqueles que são novos, uma alegria que vocês se sintam realmente muito bem junto a esta comunidade de fé, a esta igreja que é muito especial. Bom, hoje eu quero estudar a Bíblia com vocês e o texto que eu escolhi para a nossa reflexão neste culto está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 em diante. Diz assim, olha, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17, diz assim, olha. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de frisar aqui o verso 15 e o verso 16. Mais uma vez.
Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando a razão do ministério dele, a razão da vida dele, o que motivava Paulo, o que movia Paulo. Em uma outra de suas epístolas aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu assim: o amor de Cristo nos constrange. Não nos constrange no sentido de nos deixar envergonhados, embora isso também possa ser aplicado, mas nos constrange no sentido assim, que imenso amor é esse? Ele realmente se torna a razão de nossa existência. Eu gostaria que você pensasse comigo, no estudo de hoje, que o que movia a vida de Paulo era a clara percepção que ele tinha de ter sido o alvo da misericórdia de Deus. Guarde essa expressão, alvo da misericórdia de Deus. Você se sente alvo da misericórdia de Deus? Você se percebe como alvo da misericórdia de Deus? Alguém em quem a misericórdia acertou em cheio, né? No alvo, no ponto. É assim que Paulo se via. Observe que Paulo ele diz que ele havia tido uma vida contrária à palavra de Deus. Ele era perseguidor, blasfemo, insolente. E ele então diz que na vida dele, e ele se via como o principal dos pecadores, ou talvez a sua versão bíblica diga o pior dos pecadores, Jesus manifestou a graça dele, Jesus manifestou o amor dele, Jesus manifestou a misericórdia dele. Era assim que Paulo se enxergava, um pecador alcançado pela misericórdia divina. Era assim que Paulo se percebia, o pior pecador, o principal dos pecadores, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Como é que você se vê? Certa vez eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim: mas Luciano, eu não sou assim tão ruim, eu nunca matei ninguém, não roubei, não costumo falar mal das pessoas. Em outras palavras, né, talvez eu não seja assim um pecador. Às vezes, em nossa sociedade, nós conseguimos classificar, né, a questão do pecado. Marginalizamos alguns e outros toleramos. Mas Paulo, ele se via à luz de Cristo Jesus. E ele se via como o pior dos pecadores, como o principal dos pecadores. Mas graças a Deus que não para aí o relato de Paulo, né? Ele que se viu como o pior dos pecadores também se viu alcançado por essa misericórdia. E aí vem o verso 16, que diz uma coisa interessante, né? Ele se tornou um modelo, um exemplo do que Deus pode fazer com um pecador. Então, por que Paulo pregou tanto o Evangelho? Por que Paulo fez tantas viagens missionárias? Por que Paulo sofreu tanto em favor do Evangelho? Naufrágios, açoites, perseguições, rejeições e coisas assim. Porque quando Paulo olhava para as pessoas, quando Paulo olhava para as pessoas afundadas em pecado, não importa de que natureza, Paulo olhava para elas com um olhar de esperança. E qual era a esperança que ele tinha? A esperança era a seguinte: se eu, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, se eu fui alcançado pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus, então não existe caso perdido nesse mundo. Não existe pessoas neste mundo que não possam ser alcançadas pela graça de Jesus Cristo. E era isso então que movia Paulo, era o que motivava Paulo, era o amor de Cristo que o constrangia, que o impelia a seguir com a pregação e com o partilhar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas possíveis, porque ele havia sido alcançado por esta misericórdia. Como disse alguém certa vez, nenhum de nós podemos dar aquilo que não temos. Paulo podia entregar esta mensagem de graça e misericórdia porque ele tinha certeza de que ele experimentou
essa graça e essa misericórdia em sua vida. Nesse aspecto, amigo, todos nós podemos ser missionários. Nesse aspecto, todos nós podemos ser uma testemunha de Jesus Cristo. Bom, entenda por favor o que eu vou dizer. É um pouco arriscado, mas eu creio que você vai me compreender bem. Eu não acredito que todas as pessoas na igreja tenham o dom do ensino, de, por exemplo, dar um estudo bíblico sistemático sobre as profecias, doutrinas e coisas assim da igreja. Embora eu também creia que muito mais pessoas poderiam estar fazendo isto hoje. Segundo algumas pesquisas no mundo protestante, pelo menos 20% de uma congregação, de uma igreja, de membros de uma congregação igreja, tem o dom do ensino, tem o dom do evangelismo. Então, por exemplo, se a gente pensar aí na Igreja da Barra, considerando aí cerca de 700, 800 pessoas como membros da igreja, você considera que pelo menos 80 pessoas poderiam estar envolvidas na obra direto de dar estudos bíblicos através do ensino e evangelismo. Mas, por que eu digo isso, né? E como então todos nós podemos ser missionários? Eu acho que todos nós nos lembramos daquela expressão clássica de Ellen G. White, quando ela diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E às vezes nós até usamos essa passagem dela, essa fala dela, né, no contexto assim de motivar as pessoas à obra de dar estudo bíblico e tal. Bom, mas quando a gente vai ver aonde está esse texto de Ellen White, em que contexto ela escreveu isso realmente pode nos ajudar a entender essa expressão numa outra dimensão. Ela escreve essa passagem dentro do contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Exatamente no ponto em que a mulher samaritana, ela esquece o cântaro de água, com o qual ela foi ao poço ali de Jacó para tirar água, onde ela encontra com Jesus, e Jesus então tem uma conversa com ela, né? A princípio a respeito da água, depois a respeito de onde se devia adorar, e finalmente Jesus se revela a ela, a mulher samaritana, como o Messias prometido, como aquele que haveria de vir, como o Salvador. A mulher, então, impressionada com tudo que havia acontecido ali, em todo o diálogo com Jesus, ela esquece o cântaro d'água, ela esquece o que ela tinha ido fazer, porque ela tinha encontrado algo muito melhor do que ela tinha ido fazer. E ela, então, vai até a cidade dela e conta para as pessoas de que ela havia encontrado o Messias, o Salvador. Então, as pessoas vêm, através do testemunho dela, se encontrar com Jesus. Então, observe o seguinte: a mulher samaritana, ela não deu uma sequência de estudos bíblicos para as pessoas da cidade dela. Ela não fez uma exposição sistemática de uma doutrina ou alguma coisa assim, mas ela contou para as pessoas o que havia acontecido com ela. Ela era uma mulher de caráter, assim, duvidoso, no sentido de ser meio marginalizada socialmente, por já ter tido 5 maridos, e o que agora com quem ela vivia não era o marido dela. Isso tudo aparece no diálogo dela com Jesus, mas mesmo assim observe que o impacto do testemunho dela foi sentido. Isso revela claramente a mudança e a transformação que ocorreu na vida dela pelo encontro dela com Jesus. Era inegável a força do seu testemunho, porque partia de uma realidade experimentada e vivida com Jesus Cristo. E então as pessoas foram até Jesus, ouviram a Jesus Cristo e disseram a ela: já não é mais pelo que você diz, mas pelo que temos visto e ouvido. Então, nesse sentido, Ellen White menciona que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Em outras palavras, o primeiro impacto que a graça e a misericórdia de Deus ocasiona em nosso coração é o desejo de repartir esta graça e essa misericórdia com as pessoas. É o sentimento oposto, o impulso oposto que acontece, por exemplo, com uma criança quando ela ganha uma caixa de bombom. Quando uma criança ganha uma caixa de bombom, qual o primeiro impulso que ela tem? Repartir com todo mundo ou querer comer tudo sozinha? Né? Normalmente querer comer tudo sozinha. Então, quando nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus em nosso coração, quando ela nos atinge como se fôssemos um alvo,
Quando ela nos atinge em cheio, o primeiro impulso que brota em nós é o impulso de contar, de repartir com as pessoas essa realidade, essa experiência que nos encheu de esperança, de paz e de confiança. Existe um outro episódio na Bíblia que também revela isso. É aquele endemoniado que foi curado por Jesus Cristo. Lembra do episódio? Jesus chegou ali à praia, aquele endemoniado saiu ao encontro dele e os discípulos até se afastam um pouco com medo, então Jesus tem ali um diálogo com o demônio, uma legião, Jesus expulsa os demônios daquele homem, eles pedem para ir para os porcos e eles precipitam ali quase 2.000 porcos, né, numa ribanceira, e eles caem no mar e morrem. E aí quando as pessoas daquela cidade elas vão até lá para ver o que tinha acontecido, elas veem uma cena impressionante. Aquele homem que havia sido endemoniado, que aterrorizava as pessoas, que assustava as pessoas, ninguém passava por ali por medo dele, já haviam tentado prendê-lo com cadeias e não conseguiam. Ele realmente era um sinônimo de terror para a vida daquelas pessoas. O texto bíblico diz que eles viram aquele homem assentado em perfeito juízo ao lado de Jesus, aos pés de Jesus. Que cena marcante, não? Que experiência marcante. Mas eles também viram os porcos mortos. E as pessoas que lidavam com aquilo ali, cuja economia dependia daquilo ali, eles rejeitaram a presença de Jesus Cristo. E eles pedem a Jesus para se retirar dali. E Jesus então se retira. É um princípio básico da salvação em Cristo Jesus. Embora ele nos oferte, ele nos presenteie, ele até inste conosco, mas ele respeita a nossa decisão e a nossa liberdade de escolha. E Jesus então estava se retirando dali, e aí isso que eu vou dizer agora não está no texto bíblico, é uma imaginação minha, tá ok? Eu imagino Jesus entrando no barco com seus discípulos e aquele que for endemoniado também já colocando os pezinhos dele lá dentro do barco, quando aí Jesus disse para ele, e agora já não é imaginação minha, isso está no texto bíblico, Jesus disse para ele assim: filho, você vai voltar para a tua casa, para os teus, e vai contar para eles como Deus teve misericórdia de você. Olha o que Jesus pede para ele fazer. Jesus não pediu para ele dar uma série de estudos bíblicos. Jesus pediu para ele ir contar o que havia acontecido com ele, como Deus tinha tido misericórdia dele. E é exatamente isso que ele faz. Ele volta para a casa dele e ele testemunha para os seus, para todos os seus parentes, vizinhos, e o texto bíblico nos ajuda a compreender que para toda aquela cidade, dada a natureza da transformação que foi feita na vida dele, ele testemunha de como Deus havia tido misericórdia dele. Percebe? Ele passou pouco tempo com Jesus. Ele não tinha ali condições de sistematizar um estudo em profecia ou doutrina, alguma coisa assim, mas ele havia tido um encontro com Jesus. Ele podia contar o que havia acontecido com ele, de como ele era e de como ele é agora, de como Cristo havia transformado a vida dele, trazido esperança, trazido paz, trazido salvação. Querido, você também pode ser um missionário hoje. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E a essência de ser um missionário é levar as boas novas da salvação, é contar do evangelho da salvação. Olha, eu não quero em nenhum momento, com o que eu estou dizendo, dizer que não precisamos ministrar o estudo bíblico, as doutrinas, as profecias, tudo isso tem o seu lugar. Mas eu estou agora nesse momento dizendo o seguinte: se você acha que não tem esse dom de dar estudo bíblico e coisa assim, isso não impede você de ser um missionário. E se você tem esse dom, isso também serve para lembrar você que a primeira coisa que precisamos proclamar é o Evangelho Eterno. Apocalipse 14, verso 6. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Viu o anjo voando, tendo o Evangelho Eterno para anunciar aos que se assentam sobre a terra. A mensagem de salvação em Cristo Jesus precisa ter a primazia em nossa pregação. Tá certo?
porque todas as demais coisas apontam para isso, apontam para essa realidade, a realidade de que somos pecadores e Jesus Cristo é Salvador, a realidade de que estamos perdidos e Ele veio nos buscar e nos achar, a realidade de que só através dele e por meio de seu sacrifício é que podemos ir ao céu. Então, você pode ser um missionário. Qual é a essência de ser um missionário? Contar para as pessoas como Deus teve misericórdia de você. Contar para as pessoas como Deus o encontrou, como Ele o achou e como Ele o transformou. Isto é a essência de ser um missionário. E isso todos nós podemos fazer. Não precisamos ser nem mesmo alfabetizados para isto, tá ok? Uma vez que encontramos a Jesus Cristo em nossa vida, nós temos o que dizer de sua graça e misericórdia. Isso realmente me impressiona muito em Paulo. Paulo se via como um modelo, como um exemplo do que a graça pode fazer. Olha, eu era o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, e olha o que Jesus Cristo fez em mim. Se a misericórdia dele me alcançou, querido, ela pode alcançar você também. Se a misericórdia dele me transformou, amigo, ela pode transformar você também. Se houve esperança para mim, há esperança para você também. É isto que, de uma certa forma, nós precisamos ser nos dias de hoje. Ellen White tem uma expressão muito especial sobre a igreja. Ela diz que a igreja deve ser cenário da graça de Deus. A igreja deve ser palco da graça de Deus. Muitas coisas acontecem na igreja, muitos eventos, muitas atividades, mas o que realmente precisa acontecer na vida das pessoas que estão na igreja é a transformação mediante o amor de Deus e o Evangelho em Cristo Jesus. Sabe, quando pessoas problemáticas, quando pessoas com dificuldades, quando pessoas difíceis entram pelas portas da igreja e passam a conviver com a congregação, com a comunidade, eles precisam ver experiências vivas de pessoas que eram como eles e que foram transformadas. Pessoas que tinham problemas como eles e que foram agraciadas com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus. Pessoas que tiveram a presença de Deus em momentos difíceis na sua vida e elas então podem perceber que nós, como membros de igreja, somos pessoas reais no mundo real, enfrentamos problemas, sofrimentos, tribulações, dificuldades, angústias, perseguições e coisas as mais diversas, mas podemos passar por tudo isto com a certeza de que Deus está ao nosso lado, de que Jesus está ao nosso lado e de que Ele caminha junto e de que nós caminhamos junto dele. Uma outra verdade que essa passagem do apóstolo Paulo também traz para a nossa reflexão é a seguinte: a percepção que eu tenho de Deus, a maneira como eu entendo Deus, isso se manifesta na maneira como eu me relaciono com as pessoas, sejam elas irmãos da fé ou sejam pessoas que estão no mundo, como nós dizemos, tá certo? Ou seja, se eu compreendo a misericórdia de Deus em minha vida, a minha tendência natural é exercer essa misericórdia no trato com as pessoas. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus diz assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Mas Lucas registra essa mesma passagem com uma outra palavra. Lucas registra a passagem assim: sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que estás nos céus. E o contexto imediato da passagem ali é que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O contexto é o contexto do amor. Portanto, eu posso interpretar corretamente que a palavra perfeição ela está aplicada no sentido de maturidade, e a maturidade está associada à capacidade de amar como Jesus nos ama. Então, quando eu percebo o amor que Deus tem por mim, eu reflito este amor no trato com os outros. Se Deus foi misericordioso comigo, eu vou ser misericordioso com as pessoas. Se Deus perdoou as minhas ofensas, eu vou perdoar as ofensas do outro. Não é isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido.
Perdoar o que nos tem ofendido não é uma condição para recebermos o perdão de Deus, mas é uma consequência de termos recebido o perdão de Deus. Lembra daquela parábola que Jesus contou de um homem que devia muito dinheiro ao rei? E então o rei o chamou para acertar as contas. E o que aquele homem disse para o rei? Olha, sê paciente comigo e eu tudo te pagarei. Mas o rei teve compaixão daquele homem e perdoou a dívida daquele homem. Era uma dívida impagável se a gente traduzia aquele dinheiro todo para a moeda atual. Mas aquele homem saiu da presença do rei, ou ele não entendeu, ou ele não aceitou o perdão. E ele continuou com aquele pensamento, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E quando ele encontrou uma pessoa que devia a ele bem menos dinheiro, mas muito menos dinheiro que ele devia ao rei, a Bíblia diz que ele esganou aquele homem, lançou aquele homem na prisão porque ele precisava pagar a ele o que ele devia. Um dos servos do rei viu aquilo e contou para o rei. E o rei então chamou aquele homem e disse para ele, olha, eu te perdoei aquela dívida toda. Você não deveria ter feito igual com aquele que te devia? Entende? Quando eu sou alvo da misericórdia de Deus, quando eu sou alvo do perdão de Deus, eu vou transbordar este perdão e esta misericórdia para com as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou tratá-las com misericórdia. Eu vou perdoá-las. Certa vez, uma jovem me parou na porta da igreja, em uma das igrejas em que fui pastor, e ela estava muito focada em um grupo de estudos que chegava quase a ser um movimento dissidente na igreja, como a gente diz. E ela passou ali uns 10 minutos falando comigo, 10 minutos assim, falando dos erros dos jovens daquela igreja, dos problemas que eles tinham, das baladas que iam, do sexo antes do casamento e tanta coisa e tal. E eu peguei e falei para ela assim, olha, eu sei que estas coisas acontecem e eu estou realmente preocupado com eles, mas eu também estou preocupado com você. Ela disse, comigo? Eu falei, porque, olha, eu não sei se a sua religião está te fazendo bem. E todo esse tempo que a gente está aqui conversando, você apenas acusou e falou mal, né, dos seus colegas. Parece que você não sente misericórdia ou compaixão pela vida que eles estão levando, mas, não sei, uma certa raiva talvez, um tom de acusação. Filha, a Bíblia diz que o nosso acusador é Satanás. A nossa religião, ela precisa nos ajudar a ser mais parecida com Jesus. Jesus, quando via as multidões, ele sentia compaixão. Mesmo Jerusalém, que era a cidade impenitente que o deveria ter recebido, Jesus chorou sobre ela. Jesus a amou até o fim. Então, amigos, quando nós temos uma religião que nos leva, sabe, a ficarmos acusando uns aos outros, e às vezes a gente até faz isso, né, sobre o tema de chamar o pecado pelo nome e tal, mas não é bem assim. Esse tom de acusação, isso às vezes revela que a nossa percepção de Deus pode estar equivocada. Às vezes a gente pode estar tendo uma percepção de Deus, de um Deus vingativo, um Deus que está doido para nos punir, um Deus que está doido para ver onde a gente erra e dizendo, ó, tá vendo, você errou e tal. E não é assim. A Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia. Sim, haverá punição para o pecado, sim, haverá juízo sobre os pecadores impenitentes, sim, mas, queridos, não vamos confundir as coisas. Deus não é um Deus que fica apontando o dedo, Deus é um Deus que estende a mão para salvar. E eu e você, como filhos de Deus, devemos representá-lo diante das pessoas e devemos estender a mão em misericórdia àqueles que estão afundados em pecado, mesmo para com aqueles que são duros de coração, que às vezes se acham, né, sem necessidade de perdão, a eles também devemos estender a misericórdia. É isso que Jesus contou naquela parábola, né, do fariseu e do publicano que oravam. Qual era a percepção de um? Pai, graças te dou, porque dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, e não sou como esse publicano. Ou seja, ele não se via na condição de pecador, não se via necessitado de perdão e de graça. Já o publicano nem ousava olhar para o céu.
e dizia, ó Deus, sê misericordioso comigo. E Jesus disse que esse desceu salvo, esse desceu justificado e não o outro. Então eu e você precisamos ter uma percepção correta de Deus, do amor dele em nossa vida e em nosso trato de uns com os outros. Essa misericórdia e esse amor precisa se manifestar, precisa se revelar, tá certo? Porque isso significa que nós fomos alcançados, significa que nós fomos alvos da misericórdia de Deus e agora nós queremos tornar as pessoas alvo da misericórdia de Deus. Eu me lembro que quando fui pastor aí, na Barra, a gente teve uma semana de oração com o pastor Gallagher e o tema da semana de oração dele era bem interessante, me fez refletir bastante o tema, falando bem de Deus. Será que a gente pode falar mal de Deus? Né? Sim, a gente pode falar mal de Deus. Isso acontece lá no livro de Jó. Por exemplo, no finalzinho ali do livro de Jó, Deus ele repreende Elifaz, um dos amigos de Jó. Elifaz e os seus dois amigos, eles tinham tentado confortar a Jó, mas o conforto deles era o seguinte, olha Jó, tudo isso está acontecendo na sua vida porque você tem algum pecado aí, ou como alguém diria hoje, você tem algum pecado escondido aí, Jó, e tal, por isso que você está sofrendo tudo isso. Mas aí Jó mostrava para eles a prosperidade dos perversos. Enquanto eles acusavam Jó, Jó pedia por misericórdia. Mas lá no final, Deus estabelece as coisas. Deus diz assim lá no capítulo 42, olha, para Elifaz, vocês não disseram o que era correto a meu respeito. Embora eles falaram com muita convicção, embora eles falaram com muita determinação, eles estavam convictamente errados. Eles não tinham uma percepção clara de Deus. E Deus disse a eles, vocês não falaram o que era correto a meu respeito como o meu servo Jó. Então, eu e você hoje, por exemplo, Jesus disse lá no Evangelho de João, se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. Ou seja, os discípulos de Jesus devem refletir a sua palavra. Então, a minha palavra a respeito de Deus deve refletir a realidade a respeito de Deus. E daí a importância de compreendermos e de percebermos bem a Deus. E o que eu estou trazendo para a nossa reflexão hoje é que o apóstolo Paulo tinha essa compreensão. A compreensão de que ele foi o pior dos pecadores, mas ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. E a voz dele agora era a voz de Deus no sentido de representar a Deus às pessoas, de como Deus pode ser esperança para a vida deles. Porque Deus havia sido esperança para a sua própria vida, diz Paulo. E enfim, lembre-se do que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 13, tá certo? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É nesse contexto que Jesus também escreveu, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Observa como Jesus mudou o referencial? O mandamento no Antigo Testamento diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus diz o seguinte, amem uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, a referência do meu amor pelo próximo é o amor que Jesus me tem. Então, se eu não tiver uma percepção correta, clara desse amor que Jesus me tem, eu não consigo amar as pessoas como Jesus me ama. Eu vou refletir no meu trato com as pessoas aquilo que eu entendo que Jesus reflete no trato dele comigo. Daí a importância de que, como Paulo, eu e você tenhamos uma clara percepção de que somos alvos da misericórdia de Deus. Tem um texto que eu ainda quero ler, que está no livro de 1 João, capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 1, o versículo 7 aqui. Olha só o que diz aqui. 1 João, capítulo 1, o versículo 6, a partir do versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não sei se você entendeu bem aqui o verso, mas eu vou repetir aqui e acompanha comigo o raciocínio.
O apóstolo João está dizendo o seguinte: se eu disser que tenho comunhão com Deus, mas eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, então eu estou mentindo. Então, ele está dizendo que se eu digo que tenho comunhão com Deus e ando nas trevas, eu estou mentindo. Agora, ele inverte o pensamento, mas não de maneira igual. Olha o que diz o verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, então o que era de se esperar que ele dissesse aqui? Se eu digo que tenho comunhão com ele e ando nas trevas e estou mentindo, então se eu ando na luz, eu tenho comunhão com quem? Com ele, Deus. Seria o contrário natural do verso. Mas João não diz isso, ele diz o seguinte: se eu ando na luz, como ele está na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Percebe? É no nosso relacionamento de uns com os outros, queridos, que nós manifestamos a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida. Se temos comunhão com Ele, se andamos na luz como Ele está na luz, nós vamos andar em comunhão uns com os outros, sob a realidade de termos sido purificados e perdoados no sangue de Jesus Cristo. Amigo, que Deus abençoe muito a você. Que neste dia de hoje você possa tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Que você possa ter uma clara percepção de que você é alvo da misericórdia de Deus. E assim como houve esperança para você, há esperança para os que estão ao seu redor. E que Deus possa usar a sua vida para levar esta mensagem de esperança, de amor e de paz àqueles que se perdem ao seu redor. Que você possa ir e contar aos teus como Deus teve misericórdia de você. Que você possa falar o que é reto a respeito de Deus, como Jó o fez. E que o amor de Jesus Cristo seja a sua referência para você poder amar quem está ao seu lado. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem que encontramos em Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar, que tenhamos uma clara percepção do Teu amor por nós. E como diz em Tua Palavra, com amor eterno te amei e por isso com bondade te atraí. Ó, querido Pai, ajuda-nos a não resistir em nosso orgulho à atração do Teu amor, mas que possamos nos render completamente a Ele e aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. Ó querido Deus, abençoa essa querida igreja, a cada uma destas pessoas e seus familiares. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse culto de adoração a nosso Deus. Desejamos a toda a sua família um feliz restante de sábado. Deixo agora com vocês Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Muito bom. Mas nós temos ainda um encontro marcado amanhã na Live Church às 8 da noite. Vamos todos continuar juntos em comunhão ao nosso Salvador através das redes sociais. Dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar.
abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento amado vem soprar, sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai